Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Físio Sem Limites. Hoje vocês estão vendo aqui um estúdio diferente, um ambiente diferente, mas porque nós não estamos em São Paulo, nós estamos aqui em São João da Boa Vista e é um episódio especial. Hoje eu aqui, Dr. João Mendes, estarei sozinho, o professor Ricardo Ambrosio não está aqui, a gente até convidou ele, né, mas ele não pôde vir, ele teve alguns compromissos, mas num próximo evento ele também estará aqui, mas hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre a graduação, sobre o ensino na fisioterapia, como ele está, como ele pode se desenvolver. Mas antes de tudo, antes de apresentar a nossa convidada, aliás, eu fui convidado para estar aqui, mas eu estou fazendo essa entrevista com a nossa convidada especialíssima e eu já falo para vocês quem é. Antes de tudo, eu quero passar 2 recadinhos importantíssimos para vocês que vocês já conhecem. Não importa se você está assistindo no celular, na televisão, no tablet, no carro, você está ouvindo na academia, pega lá, tira um print, tira uma foto e marca o @Físio Sem Limites lá no Instagram, que isso ajuda a mostrar o nosso trabalho, a divulgar o nosso trabalho e nós vamos repostar todos vocês. O segundo é aqui a nossa descrição, seja no YouTube, no Spotify, no Apple Music, na Amazon Music, em todas as plataformas disponíveis, tem todos os nossos cursos e treinamentos, nossos e-books, é só passar lá no link, ver qual que você gosta, qual que você se identifica, qual você precisa para você se desenvolver cada vez mais na fisioterapia. Nesse momento eu falaria agora assim, e aí professor Ricardo Ambrosio, com que nós estamos aqui? Mas não, sou eu que vou ter que apresentar sozinho. Hoje nós estamos aqui com a coordenadora, professora doutora Vanessa Vilas Boas. Olá, doutor João, tudo bem? Maravilhosamente bem. Antes de tudo, eu que vou agradecer aqui o convite de estar aqui em São João, na Unify, para a gente estar realizando aqui esse episódio. Essa é a primeira vez que a gente faz fora dos nossos estúdios. E é uma honra poder estar aqui com você, para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre essas questões aqui do ensino, né, na fisioterapia. Eu que agradeço, né, você estar aqui hoje com a gente, aqui na Unify, né, eu que convidei você para estar aqui hoje, né, nesse momento, a gente está fazendo a nossa jornada e aí uma oportunidade para a gente falar um pouquinho da graduação em fisioterapia. E é necessário, né, professora? Sim. É tão necessário porque hoje, dentro da fisioterapia, a gente vê uma oferta gigantesca de cursos, né, tanto presencial, quanto semipresencial, quanto puro EAD, a gente vai conversar bastante sobre isso e a gente precisa entender que a gente precisa ter uma qualidade desse ensino para formar bons profissionais, né? Com certeza. Mas até antes da gente começar, professora, eu queria que a senhora se apresentasse para a gente. Quem é Vanessa Vilas Boas? Eu sou fisioterapeuta, sou formada pela PUC de Minas, né? Na graduação, eu já sempre quis ser professora, então... Já estava enraizada. Já estava. Eu sempre quis, né? Então, quando eu finalizei a graduação, já era meu objetivo ir para o mestrado, né? E aí, me formar para ser professora, né? Então, eu terminei a graduação e aí eu comecei a estudar para isso, né? Para poder entrar no mestrado. No primeiro momento, eu não entrei, acabei fazendo um aprimoramento, uma especialização, que foi muito importante na minha formação, porque foi onde eu desenvolvi muito as habilidades clínicas, a habilidade de prática clínica. E aí, no segundo momento, eu acabei ingressando no mestrado e iniciando a minha carreira na docência, né, como professora. Já trabalhei em outras instituições e desde 2010 sou professora aqui na Unify e há 4 anos coordeno o curso de fisioterapia aqui. Então já está 14 anos? 14 anos. Só aqui. Isso. E como foi dentro nessa carreira do mestrado? O que você fez exatamente? No mestrado eu pesquisei sobre plasticidade muscular. Então, na verdade, eu pesquisei as vias que estão envolvidas na atrofia muscular. Então, foi um mestrado experimental, né, em biologia celular, onde a gente simulava uma situação que o animal fazia uma atrofia e aí estudava as vias envolvidas na atrofia muscular. Entendi. Até, galera, antes da gente continuar, Hugo, corta a câmera aqui para nossa plateia. Hoje nós temos plateia aqui, olha, agora eles estão ali se cutucando, todo mundo junto. Temos aqui gente assistindo, não é o Eric, gente, o Eric é o nosso switcher, é assim que fala, Hugo? Lá em São Paulo, mas hoje é o Hugo que está aqui fazendo com a gente. Nós temos essa plateia maravilhosa de alunos aqui da Unify, né? E depois a gente também vai abrir para perguntas, porque a gente quer saber muito a opinião de vocês sobre essa questão da graduação, que é muito importante, Sim, né? com certeza. Tem até uma das perguntas aqui que é dedicada para vocês, tá?
Esperem, tem um microfoninho aí do lado para a gente poder conversar. Mas vamos lá, professora, vamos entender algumas coisas, né? Você já está tanto tempo na área, né, como docente, ainda mais como coordenadora, já deve ter presenciado e presencia muitas coisas, não só aqui, mas com certeza conhece outros colegas de outras faculdades que reportam coisas boas, coisas ruins, né? Descreve para a gente, na sua visão, qual é a qualidade atual do ensino da fisioterapia no Brasil? A fisioterapia no Brasil, primeiro eu acho que assim, o ensino presencial na fisioterapia é fundamental. Então, é uma questão que eu acho que é importante desde o primeiro ano, porque a gente não só desenvolve as habilidades técnicas, mas também habilidades pessoais do aluno. Né? Então, assim, alguém que vai trabalhar na área da saúde, que vai lidar com outras pessoas, que vai cuidar de alguém, precisa desenvolver várias habilidades que não só técnicas. Né? Então, isso é uma construção que a gente faz ao longo dos anos. Então, as habilidades técnicas, elas são semelhantes, né? Porque a gente tem uma diretriz curricular que todas as faculdades devem seguir. Mas o que eu acho que é importante é essas outras habilidades que a gente vai construindo para formar esse profissional da saúde. Uma coisa que você acabou de falar, professora, que eu acho muito importante é em relação às habilidades pessoais, como você disse, né? Ter essa comunicação, né? Ter as relações interpessoais. A gente está num momento da vida, digamos assim, em pleno 2024, onde as pessoas pegam o celular e dentro de casa não tem nem relação interpessoal com os próprios familiares. Exatamente. Senta numa mesa, vai comer ali com a família, com o irmão, com a irmã. Às vezes até relações de namoro, a pessoa não tem um contato porque está dentro de um celular. Exatamente. E às vezes fica conversando mais pelo celular do que pessoalmente. Tem gente que está no quarto e você está na sala e eles conversam entre celular, né? E é complicado porque a gente vai perdendo esse contato não tendo a graduação presencial. Hoje, é estranho dizer isso, mas eu vejo como a gente tem bastante seguidor, então conversa com bastante profissional ou acadêmico, você vê a dificuldade que a pessoa tem em se comunicar. Sim. Tem vergonha de se expressar. Né? Então, imagina como que vai ser a relação do paciente, do terapeuta, do fisioterapeuta com o paciente. Isso. Né? Para poder agregar, engajar esse paciente. E aí essa comunicação envolve tanto falar quanto saber ouvir. Também. Né? Então, não é diferente de um áudio que você ouve, né, no WhatsApp ou uma mensagem que você lê. É você comunicar com a pessoa, saber ouvir, saber falar e saber ser entendido também, né? Porque não é só falar, é saber passar essa informação adequadamente. Exato. Professora, me diz uma coisa também aqui. Quais são os principais desafios, tá? Porque imagino que não são poucos nesse meio tempo, até porque você também tem que lidar com outros professores, né? Vocês têm que discutir como que é a elaboração de um currículo para preparar os alunos. Tem as diretrizes, né? Tem ali uma carga mínima de horas e as disciplinas, digamos assim, que tem que ter, né, dentro das faculdades, mas como vocês aqui elaboram para ter algo diferencial, mais completo ainda, para vocês oferecerem para os alunos, que vocês sabem que aquilo vai ser importante futuramente no mercado de trabalho, não só para eles, mas para o paciente. Sim. Como você disse, a gente primeiro vai seguir a diretriz curricular nacional, né, de ensino da fisioterapia, que é bastante antiga, que é de 2002. Está um pouquinho defasado, né? Exatamente, está bastante defasada. Então, assim, a gente segue, né, que isso é a base. E aí, dentro disso, a gente vai fazer o que está a demanda também aí atual, né? Então, a gente tem um conselho de curso, um núcleo docente estruturado, que daí esse grupo de professores que vão estruturar o currículo, né? Que é o projeto pedagógico de um curso de graduação. Certo. Primeiro, a gente tem que pensar assim, a demanda do mercado, né? Então, por exemplo, a gente é um país que está envelhecendo, que a gente tem um número grande de idosos, a gente também tem um número grande de pacientes oncológicos. Então, de acordo com a demanda do nosso país, né, da nossa região até, a gente vai trabalhando nesse currículo. E aí os nichos de mercado, e a gente tenta trazer alguns diferenciais para o nosso curso e para isso também, né, atrair os alunos para que eles possam vir para cá, né?
Ah, importante, né? Claro. É importante pensar nisso, porque obviamente as instituições elas visam lucro, são empresas e tudo mais, mas tem que oferecer uma boa estrutura, né? Sim, exatamente. E diga-se de passagem, eu estava fazendo aqui a visita aqui na universidade, eu nunca tinha vindo aqui, né? Já dar os parabéns pela estrutura que vocês têm, porque eu falei, quem dera se na minha faculdade, que hoje tem, mas se na época já tivesse, né? Tem muitos laboratórios de simulação, né? Para você colocar ali a mão na massa, é quase que real para falar a verdade. Sim, né? Ali várias laboratórios situações. de simulação realística até que a gente chama, para treinar o aluno nesse momento ali de simulação, para que quando ele tiver numa situação real, ele consiga desenvolver da melhor forma Eu fiquei possível. sabendo que até os alunos aqui já fizeram um parto na simulação realística, né? Eu fico imaginando que loucura. O bebê lá tem peso real. Eu falei, não é uma boneca, né? Não, é um bebê mesmo. É um bebê mesmo, só faltou aqueles reborn, sabe? Que fica com a carinha né? tudo certinha. Mas é muito legal presenciar isso e é onde a gente vai entrar na próxima questão, né? Das inovações tecnológicas e pedagógicas, porque a grade curricular, digamos assim, né, as diretrizes curriculares, como falou, já estão meio ultrapassadas. Sim, né? Com certeza. E não só isso, mas também a forma pedagógica não também acompanhou essa juventude de hoje. Não que eu seja tão mais velho do que vocês, tá, gente? Eu vou fazer 35 anos, mas a gente sabe que aquela aula monótona, que o professor só fica com o slide, né? Como que é o incentivo a essas inovações pedagógicas e tecnológicas aqui e o que você também sugere de uma forma geral como as faculdades poderiam se abrir para essa nova juventude tão rápida, tão acelerada, com tanta tecnologia na mão? Isso. Hoje a informação é extremamente rápida, né? Então, qualquer coisa que você colocar ali no Google, a informação vem instantaneamente. Então, se o aluno hoje tem uma dúvida ou alguma curiosidade, ele tem acesso a isso. Sim. E aí, hoje, né, o ensino tem um grande desafio, porque para você manter o aluno ali presente, acompanhando durante um longo período, e ele está habituado hoje a uns vídeos curtos, a informação rápida, isso é realmente um desafio. Hoje, eu acho que o ensino está voltado mais aí a desenvolver algumas habilidades do aluno. Então, aqui, desde o primeiro semestre, eu já faço um teste, né, um questionário para ver qual é a melhor forma de aprendizado daquele grupo de alunos. Você pergunta para os alunos como seria um mais adequado para eles? Isso, eu aplico um teste. E aí, se ele tem uma melhor facilidade, como que ele aprende melhor? Se é visual, se é auditivo. Assistindo Reels. Isso. TikTok. Vídeos curtos. Vídeos curtos. E aí, na fisioterapia, ele aprende melhor, né? De todas as turmas que eu já fiz esse teste, de forma de exemplos práticos, de situações práticas. Então, a melhor forma que a gente tem é envolver o aluno numa situação prática, por exemplo, um caso clínico, e aí destrinchar isso com o aluno. Mas de todas as vezes, de todas as turmas, o que eu tenho visto né, então pode ser visual, auditiva, leitura ou sinestésica, ou de exemplos práticos ou vivência. E na fisioterapia, uma coisa que eu acho que a gente espera, porque é uma área que a gente trabalha com movimento, então, mais assim, eles aprendem mais com exemplos práticos. Então, eu faço esse teste com os alunos desde o primeiro ano, inclusive tem alunos aqui do primeiro ano que eu apliquei o teste. E aí, no primeiro momento, eu até ficava surpresa, porque assim, a leitura não é a primeira característica, nem a auditiva. Então, a gente também tem que trabalhar essas outras habilidades ao longo do curso, porque ele vai depender de ler um texto, ler um artigo científico, ler um livro para ele aprender. Então, não adianta, não tem como fazer tudo com exemplos práticos, né? Sim. Então, assim, primeiro a gente tem que identificar o que aquela turma tem mais facilidade no aprendizado. E aí, de acordo com isso, eu vou trabalhando os alunos e o corpo docente para isso. Então, eu vou até aproveitar isso daí. Primeiro, eu vou passar uma pergunta para eles. Depois, a gente volta na parte da preparação dos docentes, que é importantíssimo a gente entender isso também. Tá. Galera, vamos lá. Hugo, pode cortar aqui para nossa plateia, fazendo favor. Tem até o microfone do lado de vocês. Agora, eu vou pedir para vocês responderem o teste que ela fez. O que de fato, para vocês, é melhor na forma de aprendizado que vocês enxergam hoje? Marília que fez o teste. Então, é a Marília que vai responder para a gente. Mas no teste saiu a parte do exemplo da prática de ter a mão na massa, literalmente. Vivendo mais na prática mesmo.
E Marcela? É Marcela? Isso. E a Marcela, como é que é? O meu também. Deu mais na prática do que lendo alguma coisa monótona. Nós temos 2 fisioterapeutas aqui formados e a gente quer então saber de vocês como foi na época de vocês esse aprendizado, o que poderia ter sido melhor talvez, que talvez não foi tão explorado, e como vocês enxergam toda essa situação hoje. Bom, o meu também, quanto mais prática, melhor para mim. Eu também aprendo bastante escrevendo, mas aqui no curso de Físio da FAI, a gente tem muita prática, desde o primeiro semestre. Então, desde massoterapia, que é um dos recursos usados dentro da fisioterapia, até quando a gente chega na UTI, nos laboratórios de simulação avançada. Então, assim, eu acredito que eu tenha aprendido muito, porque a gente teve realmente muita prática. E você, seu Luiz Guilherme, o que você pode dizer para a gente também? Então, como eu vim de transferência, eu não cheguei a fazer esse teste que é realizado aqui na FAI. Mas a minha turma, né, quando eu estava na faculdade, foi de pandemia. Então, a gente teve essa defasagem do ensino, né, em AD, não presencial, onde a forma que a gente mais adapta é quando correlaciona a teoria à prática. Então, a gente não teve essa parte prática, então foi uma defasagem muito grande que a gente enfrentou. Então, com isso, a gente teve que, né, reabordar, reconstruir toda a forma que foi feito o ensino, tanto para o professor, tanto para os alunos. Então, o grande desafio foi, vamos dizer assim, correlacionar a parte teórica e prática do ensino, né, em AD, que foi uma das grandes partes da pandemia. Então, para mim, né, agora formado, a parte prática, sim, é interessante, é importante, mas se a gente não tiver uma boa teoria abordada, a gente não vai conseguir, né, não vamos conseguir ter uma abordagem terapêutica que vai favorecer a parte prática dos atendimentos. Seria essa a visão. Boa, Luiz, boa. É muito legal o que o Luiz acabou de falar. Eu tinha um professor, eu tenho, porque ele está vivíssimo, né? É o Ivan, grande Ivan. Não é o Ivan Sheida, que esse, né, que Deus o tenha, mas é o Ivan Vivas, professor de cardiorrespiratória. Ele sempre falava isso pra gente, ele era professor, né, na UTI do estágio. E ele falava assim, não tem como você ser bom na prática se você não souber a teoria. Com certeza. E se deu alguma coisa certa na prática, é porque você chutou qualquer coisa, arriscou qualquer coisa e isso você foi bom. E na próxima vai dar errado. Mas não é bem isso que eu estou dizendo. Assim, a gente partir de um exemplo prático para estudar a teoria e aí depois fazer coisas práticas. Não, é que eu estou pegando a fala do Luiz, que é o que ele falou, né? Não tem como você ser bom na prática se você não tiver uma correlação teórica muito boa. E é lógico que você precisa trazer a exemplificação para as coisas acontecerem. E eu ia pegar o tema dele para também depois trazer esse treinamento, né, dos professores, dos docentes, como você falou. Como foi esse desafio da época da pandemia de ter que levar tudo para o online de repente e como depois retomar o presencial engajando os alunos da melhor maneira possível? Porque muitas faculdades, inclusive tradicionais pelo país, e muitas lá em São Paulo, que eu tenho uma proximidade maior, tiveram que ser online. Sim. E continuaram online e ainda estão online. E você vê um prejuízo, né, no ensino. Então, como que foi esse desafio aqui para vocês nessa época, trazendo até agora, voltando 100% presencial? Nós somos uma instituição 100% presencial. Então, sempre, tudo aqui foi 100% presencial. Até que um dia, né, chegou a pandemia e numa tarde, que a gente estava até no estágio aqui, foi suspenso tudo, né? Então, a partir daquele dia, falamos, então suspendemos tudo que é presencial. Provavelmente vai ser por um mês somente, né? A gente ninguém não sabe, sabia nada do que ia acontecer, dias, né? E aí, no mesmo dia, a gente já começou a dar aula online à noite, sem nunca ter feito isso, né? Então, que a gente fazia videochamada com a família, que morava em outra cidade, alguma coisa, e nunca tínhamos, né, experimentado isso. E aí, nós não perdemos nenhum dia de aula. Então, nós interrompemos aqui, acho que era 16 de março, à tarde, à noite, a gente já teve que dar aula online. Então, assim, foi muito difícil, foi um desafio muito grande, mas a faculdade nos deu muito suporte, muito treinamento, né? Aí nós começamos a trabalhar em como fazer isso.
E à medida que o tempo foi passando e aquilo, né, não acabava e a gente não retornava para o presencial... Só mais uma semana, só mais uma semana, 15 dias, só mais só 15 mais um dias, pouquinho, mais um né? mês. É. E aquilo foi passando e passando. E acho que, assim, um grande desafio, né? Eu sou professora na área de ortopedia. Sim. Então, sempre dei disciplinas de métodos e técnicas de avaliação, massoterapia, fisioaplicada à ortopedia, muitas disciplinas práticas. E aí, como fazer isso em casa, né, para o aluno? Então, eu consegui envolver os alunos nesse momento, os familiares, porque quem que eles iam usar de modelo? Pega o pai aí, pega Exato. a tia, pega o irmão, Então, vamos... conhecer a família Pega o cachorro, pode ser também. Isso, vamos lá, teste de joelho no cachorro, LCA do cachorro. Dá pra Não, sentir a brincadeira. patelinha do cachorro, sabia? Dá sim, mas não é isso. A gente fazia na família. Então, tem um pai de uma aluna que até na formatura eu agradeci. Eu falei, olha, tem que agradecer os pais, porque nos ajudaram muito. Então, fazer teste de ombro. Então, eu fazia na minha casa, Sim. né, com algum familiar. E aí, eles faziam lá com a família deles também. Então, foi muito difícil. Para nós, era uma angústia muito grande em voltar para o presencial e ser 100% presencial. E aí, a gente interrompeu em março, em outubro a gente voltou. 100%, não 100%, né? Mas assim... Foi sendo o máximo- gradativo, né? Isso, foi gradativo. Voltou às atividades práticas, depois as aulas teóricas, até que a gente conseguiu retomar Com todos os cuidados, etc. Sim, com certeza. Inclusive, a gente abriu um ambulatório, né, pós-Covid, aí a Legal. gente começou a atender o pessoal que teve Covid ali no pós-Covid, então foi... Mas estava todo mundo muito ansioso de voltar. Claro que existia o medo, né? Sim. O medo de contaminação, de ter algum problema. Então, a gente tomou todos os cuidados, fez todos os treinamentos com o aluno. EPI usava, né? Ia para o hospital até de face shield. Aí a gente não sabia ao certo, né? E aí conseguimos retomar. E desde então a gente voltou 100% presencial. Nós não temos nenhuma atividade online. Na pandemia, nos proporcionou algumas coisas também, que é a fisioterapia por atendimento online. Sim, o Então, teleatendimento, né? O COFIT autorizou, que não era permitido até então. Exatamente. Então, o que aconteceu? Esses pacientes todos que nos acompanhavam na clínica escola ficaram desassistidos, né? Da noite para o dia. Sim. E aí a gente tentou, e os nossos alunos conseguimos rapidamente nos mobilizar para fazer. Então, alguns grupos de pacientes faziam atendimento até pelo Zoom, né? Sim. Outros via WhatsApp, porque o WhatsApp permitia grupos pequenos, né? Naquela Sim, época. na quantidade de chamadas. Né? Isso. E aí a gente conseguiu treinar e fazer. Então, assim, o aluno, né, com o professor, fazia o exercício, o paciente reproduzia em casa. A gente fez cartilhas. Então, por exemplo, uma área que a gente atende aqui, que é a oncologia. E aí eles têm muito linfedema, que é uma complicação. E a gente fez cartilhas. E aí, para poder passar para esses pacientes para o autocuidado. Então, foi muito... A gente desenvolveu essa habilidade também. E como que é o treinamento, para os professores, né? Como que é a preparação deles e como é a escolha desses professores em questão até de instrução acadêmica? Como que é dividido aqui com vocês? Aqui... E como você também acha que deveria ser o ideal para o ensino de forma geral? Porque hoje a gente vê, infelizmente, muito... Eu falo infelizmente porque eu acho que quando você se propõe a passar o ensinamento, você precisa ter os melhores profissionais para isso. Exatamente. Né? E não é desmerecendo um profissional, mas porque não fez um mestrado ou porque não fez um doutorado. Eu nunca fiz mestrado, nunca fiz doutorado, não me interesso por isso, falo tranquilamente sobre isso, mas eu adoraria ter professores que são mestres e doutores porque eles estudaram muito mais para passar aquela condição. Né? Como que fica a filtragem, a seleção desses professores, não só aqui, mas o que você também acha que deveria ser o ideal para o ensino de forma geral? Eu acho que vamos falar primeiro dessa formação, né, docente. Então, eu acho que é importante, sim, para um docente ter aí a questão do mestrado, do doutorado, mas é importante também ter a experiência clínica. Sim. Porque, às vezes, esse professor, ele só tem uma experiência acadêmica. E aí, na hora de passar isso para o aluno, eu acho que falta um pouco a experiência clínica, a vivência clínica. Então, eu acho importante, dentro da fisioterapia, Ótimo. ter uma vivência clínica, sim. Né? Então, eu acho que, assim, para mim foi excelente no primeiro momento não ter entrado de cara no mestrado, porque eu tive a oportunidade de fazer um aprimoramento
De vivenciar toda essa prática. Aprender a tocar serviço, aprender a atender paciente, lidar com o paciente. Então, no meu caso, foi muito bom ter feito isso e ter essa vivência clínica. Porque eu já tive professores que eram extremamente acadêmicos, mas que às vezes para ministrar uma aula ou para atender um paciente, você via que não era a habilidade dele, né? Aqui na Unify, nós somos uma instituição pública municipal, então para um professor ingressar aqui, ele faz um concurso público. Ah, tá. Então, esse concurso público é aberto um edital. E aqui ele tem que ter uma formação mínima de mestre, né? Então, no nosso curso, a maioria hoje são doutores e temos alguns mestres. Mas eu acho que assim, a questão você tem sim que fazer uma formação acadêmica, mas não adianta também, porque eu vejo muitos professores que às vezes fizeram a formação acadêmica há 20 anos e não se atualizaram. Não se atualizaram, não E continuaram. a fisioterapia é uma profissão de muito movimento. Então, nos últimos anos, a gente tem visto muitas coisas diferentes A e novas. fisioterapia que você estudou na sua graduação é a mesma de hoje? Não é a mesma de hoje. Eu me formei em 2015, ela já não é mais a mesma. Não é. Gente, acreditem. É. Daqui a alguns anos, tudo que vocês estão vendo aqui agora vai estar tudo diferente, né? Não diferente que nada está valendo, não é nada disso, tá? Só até para vocês entenderem. Mas alguns conceitos vão mudar, vão se Com atualizar, vão se aprimorar, né? E uma coisa legal aqui, que, por exemplo, a gente tem um monitor. O monitor da disciplina é aquele que já cursou a disciplina, foi aprovado e ele vem para ajudar o professor, para ajudar os alunos Sim. a estudar. Então, aqui o que eu vejo muito, meus alunos falam assim, Vanessa, mas sua aula é diferente da que eu fiz. Falei, ainda bem, né? Graças a Deus, que eu atualizo todo ano, porque muda. A gente... E assim, eu Nada acho que é pior do importante... que aquele professor que usa o mesmo slide 20 anos. 20 anos seguidos. É. Ele pede aquela... Lembra aquelas transparências? Sim, Deus do Aqueles céu. projetores? Imagina. E aí eu já vi professores falarem assim, eu uso a mesma aula que o meu professor usava. Eu uso a aula do Gente. meu professor. Mas ele formou há 20 anos. Alguma Né? coisa já Então, tá- alguma coisa está errada ali. Então, Às vezes o assunto pode ser até o mesmo, não pode mudar tanta coisa, mas Isso. até a forma de abordar deveria já ser E diferente, assim, os né? alunos de hoje, né? Então, hoje nós estamos aí, né? São diferentes de 2015, por exemplo, quando sim. você se formou. Né? Então, assim, são alunos que viveram pandemia, são alunos... outra geração. E aí, a gente tem que abordar de forma diferente. Esse A geração hoje é melhor? É? Só essa Tem que que se eu valorizar, conheço, não né? é a melhor de todas. Tem que falar, agora eu vou ser o melhor fisioterapeuta. É engraçado que eu acho que... Não, eu não acho que uma seja melhor ou pior que outra. Eu só acho que é diferente. Eu acho que assim, não, o que eu queria dizer assim, é que vocês vão estar cada vez mais atualizados. Sim. Né? Então, eu acredito que cada vez as gerações vão melhorando, deveriam estar melhores, né? Então aproveitem tudo É. o que vocês têm para aprender. Eu acho que, assim, quando você trabalha numa instituição pública, que é concursado e tudo, né? Então, a gente espera... O que eu gostaria, né, enquanto coordenadora? De ter um time, todo mundo camisa 10. Ah, seria Né? ótimo. Se eu na pós-graduação, eu tenho a oportunidade de fazer isso, porque eu tenho a oportunidade de escolher Aham. os melhores, que, né, na Que minha você opinião, julga, na que sua eu julgo visão, melhor. sim. O meu corpo docente, nota 10, né? Mas na graduação, nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Mas a gente consegue treinar esse professor, tem extrair todo o esse melhor preparo, desse isso. professor. Então, não é escantear ou excluir aquele professor, é trazer ele para perto e treinar e E adaptá-lo apontar, também e com todo o adaptar. conhecimento que já tem, mas pelas Exatamente. práticas pedagógicas talvez mais Exatamente. adequadas. Como que vocês, e como que você acha que desse assunto agora, porque assim, a gente vê que tradicionalmente as faculdades com geral, não só a fisioterapia, qualquer outro curso, seja da saúde ou exatas ou humanas, prepara a pessoa para executar o trabalho daquilo que está sendo estudado. Tá? Certo. E normalmente não se prepara para o mercado de trabalho. A gente vê hoje mais de 300 mil alunos, mais de 300 mil fisioterapeutas formados, inscritos no conselho, e a gente vê uma defasagem, uma pouca entrada, aliás, no mercado de trabalho, seja em clínicas, sejam em consultórios próprios ou até atendimento domiciliar. Você vê a reclamação de muitas e muitas pessoas que ainda não conseguiram um lugar ao sol, digamos assim, no mercado de trabalho. Como que vocês trabalham aqui para preparar esse aluno e também no mundo ideal, o que deve ser ainda implementado que não tem, por exemplo, numa diretriz
do MEC que deveria ter em todas as graduações, principalmente na fisioterapia? Aqui, a gente, como eu disse, assim, como que a gente estruturou o nosso projeto pedagógico, a nossa matriz curricular? Pensando na demanda do mercado, né? E eu acho que, assim, muitas faculdades não pensam nisso. Pega simplesmente a diretriz curricular e monta aquela grade. E eu acho, né, que, como você está dizendo, muitos não estão preparados para o mercado e para nichos de mercado, às vezes não são explorados, né? Tem tantos nichos dentro da fisioterapia que são pouco explorados. E aí a gente tenta trazer esses nichos para trabalhar mais com esse aluno, porque daí a gente consegue trazê-los para o mercado de trabalho. Algumas coisas eu acho que realmente faltam em muitos lugares, por exemplo, a gestão, né, em fisioterapia, a questão do marketing em fisioterapia. Então, muitas vezes, eles aprendem a fazer um atendimento, mas como gerenciar a clínica, como gerenciar a sua carreira. E como captar esse primeiro atendimento. Como captar que atender o paciente. A pessoa sabe, mas como que eu vou Isso. trazer essa pessoa para a minha clínica, para o meu Então, consultório? assim, né? eles saem da graduação sabendo simplesmente atender. Agora, como captar, isso é importante que você está falando. Exatamente Onde essa eu questão. vou, o que eu vou começar. Aonde Então, eu divulgo, como eu divulgo. Isso. Então, por isso que eu acho bacana esse trabalho que você vem fazendo, porque e assim, como eu te disse, né, é impressionante ver como as pessoas se interessam, porque é uma forma de falar, olha, como que você busca, como que você organiza estratégias de atendimento, de divulgação, de captação mesmo do seu paciente. E como que você vai gerenciar isso, né? A gestão disso. Nessa grade curricular nossa nova, a gente tentou incluir tudo isso, né? E nós estamos em processo de implantação. E aí a gente já está pensando nisso. Então, algumas coisas novas que a gente está trazendo. Essa gestão, marketing... Até o inglês é presente na nossa grade. Importantíssimo. Por mais que exista Google Tradutor, outras ferramentas de inteligência artificial que possibilitem, mas é importante saber, né? Então, Não a tem professora, como. por exemplo, ela dá estratégias de leitura em inglês. Porque, assim, aonde a gente vai buscar a informação? Em texto na língua inglesa, né? A maioria. Então, a gente está tentando estruturar para que quando ele se forme, ele tenha aí os caminhos. O nosso aluno aqui, a gente também trabalha muito no sentido de o que ele está querendo, né? Então, por exemplo, nossos alunos às vezes querem fazer residência. Então eu quero fazer residência. Então, como que a gente vai preparar esse aluno para isso? Então, hoje, um grande objetivo, muitos têm esse objetivo, por quê? Porque você vai continuar estudando e recebendo para isso. Você vai aprimorar seu conhecimento e receber para isso. Então, é interessante, né, no primeiro momento. E aí, como construir um currículo para ser competitivo depois de formado? Então, eu, por exemplo, nunca dei aula no primeiro semestre, foi o primeiro ano que eu dei aula no primeiro semestre, com esse objetivo, de desde o primeiro dia de aula, já trabalhar para eles assim, como construir um currículo que ele possa competir no mercado com os demais e ser um currículo que agregue. E como que são? Até agora eu fiquei curioso. Como é esse currículo? Como é essa construção de currículo, assim, de forma geral? Pensando na residência, Isso. né? Então, primeira coisa que a gente trabalha é tentar... Primeiro ponto que eu tento abordar é a saúde baseada em evidência, a prática baseada em evidência. Porque isso daí que vai construir a formação deles. Então, desde o primeiro semestre, eles já fazem seminário, já têm noção do que é isso. No terceiro semestre, a gente tem uma disciplina de prática baseada em evidência. Tem uma disciplina de prática baseada em evidência? Temos. Gente! Terceiro semestre. Léo Costa, ó. Léo Costa. Sementinha aí foi plantada, hein, cara? Sim, já tá germinando. sou sua fã. Olha só, cara. E é legal, porque eu tava no Fórum de Saúde em Evidência do Crefito 3, né? Lá em São Paulo. Eu fui como espectador. Eu fui assistir, né? Eu fui lá, eu que fui tietar lá o Léo Costa. tudo Eu sou mais. fã também. Lucila, também sou sua fã. Lucila também tava lá, Também fez sou uma sua fã. palestra maravilhosa. E o Léo tava falando justamente isso, né? Porque hoje você não tem disciplinas voltadas para isso. Nós temos. Na metodologia científica se aborda... Não, nem sempre na metodologia científica, né? Os professores abordam alguma coisa assim. É só para construção do TCC. Faz o TCC, o projeto, apresenta, todo mundo passou e acabou. Né? Normalmente, de forma geral, infelizmente, assim, mas que legal ter uma a disciplina. E a gente disso. tem 2 jornadas de prática baseada em evidência durante o ano aqui, que aborda todos os cursos. O Léo já veio aqui?
Ainda não. Ô, Léo, por favor. vem na Unify, venha, Léo. Ô, Léo, não, vou tirar Costa, esse sou corte e vou fã. passar pra ele. Isso. Ele mora aqui perto. Mora. Não é longe daqui, não. Não vou falar onde você mora, mas você mora aqui perto que eu sei. Eu sei também. E aí, gostaria muito que você viesse. Ele, inclusive, está na minha pós-graduação, que é da meus camisa 10, com certeza ele estaria. Perfeito. E tem a disciplina e a gente tem a jornada. Então, a gente já estimula os nossos alunos a participarem da jornada de prática baseada em evidência. E aqui, esse último semestre, nós tivemos 280 trabalhos inscritos de todos os cursos. Nós temos diversos cursos da área da saúde, engenharia, administração, diversas. E aí, o curso de fisioterapia faz muita pesquisa aqui e apresenta trabalho, ganha prêmio. Então, a gente estimula dessa forma também. Então, a gente premia os trabalhos, a gente estimula a apresentar na jornada. Então, é um momento muito legal. 2 vezes por ano a gente faz. Até aproveitando, galera, vocês que estão aí assistindo, nós temos um episódio com o Léo Costa e também um outro episódio com a Lucila, falando só aí sobre saúde baseada em evidência, prática baseada em evidência, 10 dos desafios, até como você estudar dessa forma, entender tudo. É só vir aqui no nosso histórico de qualquer plataforma, procurar lá e assistir, que tá demais. Exatamente. Mas muito legal, professora, muito legal. Parabéns por vocês estimularem isso, porque é importante, né? Com certeza. A gente vê em 2024 a quantidade de técnicas e recursos extremamente ultrapassados e principalmente novos recursos que já são não evidenciados. Isso. Né? Não é aquele que, estamos estudando. Não, aquele que já foi estudado, já viu que não funciona. Pô, dá um cortezinho aí. Desligou a câmera? Desligou. Esquentou? Não, Será que a gente fez, gente? Não, mas a gente nem fez nada. tá na tomada. Ou não. Ou não. Agora que tá mais nada. Nossa, aí ia sair perfeito. Agora é o Gugu que vai editar. Agora tem que editar. Estamos indo pra reta final já. Nunca aconteceu isso? O Luiz, mas fez EAD na outra faculdade dele. Você tem que esquecer essa outra faculdade. Pelo amor de Deus, Luiz. Você corta o Luiz. Aonde você fez, Luiz? Eu esqueci. Não sei. Unip? Unip. Ele tá enraizado essa Unip na vida dele, no corpo dele. Nós só arrasamos, né, Nádia, viu? E aí, saiu? Saiu. Glória a Deus. Arrasamos, né, Nádia? Tá a bateria baixa, tá na tomada. Entendi, deu lá, bateria baixa, desligou. Tá na tomada. Vai entender. Mas voltou? Ih, agora eu até esqueci. Ainda bem que era ele que tava falando. Não tem problema, não tem problema. O Hugo é bom de editar. Então... Ele faz milagre. Então, galera, olha só. Não sei, a gente estava falando... Hugo, se você quando for fazer o corte pra gente, pode deixar tudo emendado mesmo, porque isso acontece com quem faz o negócio Ao aqui. vivo, ao né? vivo, né? Exatamente. Então, caiu aqui a energia da câmera, ela estava conectada, mas acabou... Não sei o que aconteceu, mas caiu e tá cortado, e só pra gente poder retomar daqui pra frente, tá, galera? Então, não se assustem, não foi um erro, foi só a câmera que parou de funcionar. Mas vamos lá. A gente estava falando, né? Eu estava parabenizando, né, por toda a questão da prática baseada em evidência, do quanto isso é importante, porque nós vemos hoje, né, na internet muita gente utilizando recursos que não são evidenciados, aliás, que já foi evidenciado que não funciona, exatamente. que não serve para aquele desfecho, que não serve, né, para aquele fim, não serve para aquela população. Então é muito importante a gente ressaltar que não é só por nós fisioterapeutas, mas é pelo paciente. A gente não pode trabalhar, né, oferecer um serviço para o paciente que a gente sabe que não funciona. Exatamente. Né? E é muito triste que a gente vê muitas faculdades ensinando e incentivando essas práticas, o que não é o adequado, porque eu não posso culpar os alunos, porque eles partem, vamos dizer assim, da presunção da inocência, que vocês entram numa faculdade que vocês vão confiar no professor. No professor. Né? Na instituição. Na instituição. No professor, exatamente. Né? E acaba sendo aí um problema crônico, né? Sim. E é muito triste, e eu deixo aqui, eu sempre falo isso, e não tem nenhum problema em falar,
MEC, resolve isso daí, pelo amor de Deus, faz uma diretriz adequada. Inclusive, os Sim. presidentes dos conselhos estão indo para Brasília reivindicar, né, o MEC para melhorar isso daí. E Crefito, esse é o teu papel, continuem fazendo isso, todos os Crefitos e o COFITO, inclusive, que é muito Que é uma importante. diretriz que tem mais de 20 anos. Né? Muito antiga. Precisa atualizar, né? Precisa Muito. atualizar. Inclusive, o nosso código de ética é de 2013, né? E ele vem agora sofrendo umas pequenas alterações, mas você fala assim, por exemplo, hoje nós podemos postar os nossos pacientes, mas a partir de 2022 que nós podemos. É verdade. Até então não podia, mas a gente já vem dessa demanda tecnológica de redes sociais, de prova social, de mostrar, né, o nosso serviço, o nosso trabalho, desde 2019, 2018 pelo menos, e não podia. Não podia, E era uma guerra, era um problema. Até o paciente quer, às vezes, Quer né? saber mostrar como você e trabalha, como você lida, como você se comporta. Isso é um diferencial. É uma demanda. Precisa, né? Inclusive, existem conselhos que ainda não permitem. Ah, Né? Não na fisioterapia, né? Em outras profissões, áreas. em outras áreas. Vem se adequando aos poucos, né? Mas a gente precisa ter essa atualização. O problema é que quando parte do princípio político, tem que ter tanta votação e câmera, isso e aquilo, tá? Demora, né? Demora. Não é nem um parto é bem mais rápido do que isso. Né? Mas, professora, vamos lá para a gente ir trazendo agora para o nosso fim. O papo está muito gostoso, o papo está muito bom. Lembrando, gente, tira aí um print, tira uma foto de onde você estiver assistindo, marca o @Físio Sem Limites e posta lá no Instagram que a gente vai repostar todos vocês. Professora, a gente fala muito também, acabei de falar sobre código de ética, né? E quando a gente pensa em ética, a gente pensa no cuidado com as pessoas. Não é só sair atendendo de qualquer jeito, não é a gente achar que nós somos os melhores e tem que fazer da forma como a gente quer. A gente tem que ter essa relação interpessoal, foi aquilo que a gente falou no começo. Desde o começo, né? Como você vê e como é feito aqui a questão de ética e humanização frente aos pacientes, né? Frente aos alunos para com os pacientes, e como também isso não impactar de forma negativa na hora de cobrar um atendimento, que o pessoal confunde humanização com ser voluntário. Confunde ser empático com o paciente com cobrar baratinho. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Como que você vê essa questão e orientação para os alunos terem essa humanização e ética, mas sem ferir também a parte financeira deles? Sim. É uma questão até de valorização profissional, né? Você tem que também ter uma valorização aí do seu trabalho, né? Então, isso é extremamente importante. E, às vezes, não é só uma valorização financeira, né? E aí, envolvendo isso. Então, a gente tem que pensar nesse trabalho de valorização também ao longo dos anos. Então, quando a gente fala dessa questão ética, voltando só um pouquinho na prática baseada em evidência, uma coisa que a gente fala o tempo todo e que a gente trabalha muito em várias pesquisas é segurança. Né? Então, hoje a gente estuda, por exemplo, agentes eletrofísicos para o paciente oncológico. Qual que é a nossa preocupação? Segurança do paciente. Sim. Então, tudo que eu vou usar, eu penso em segurança. Então, isso tá, né? O Código de Ética trabalha bastante nisso. Uma coisa que eu achei que foi bacana que o Crefito fez foi essas cooperações técnicas e eles estarem com a gente no primeiro ano, trazendo essa questão do Código de Ética. Então, a gente aqui, no primeiro semestre, eles vêm dar algumas aulas com a gente, fazemos um júri simulado de situações reais, de casos reais que podem acontecer. Por exemplo, estágio inadequado ou alguma conduta inadequada de um profissional. Então, a gente faz um júri simulado. Até a Marília está aqui, ela participou do júri, né? Você foi acusada? Ou o que você fez lá, Marília? Pode pegar o microfone para falar para a gente, por favor. Vamos lá, o microfone advogada, pegou? não me lembro também. Eu era da comissão lá, como que chama? Pode falar no microfone para a gente ouvir eu era também. conselheira. Era conselheira. Isso. Então, assim, a gente debruçou o semestre todo em cima de alguns casos e aí tentando identificar onde que está ali o problema. E aí, dentro de um desses casos, tinha até essa questão da imagem, né? E aí, a gente também abordou bastante isso. Então, é o que você está dizendo, a gente tem que agir de forma segura para o paciente, né? Pensando na eficiência do que eu estou fazendo, né? Não de iludir ou de ter algum problema com relação a isso. Então, fazer de acordo com a
com a literatura científica, com a prática baseada em evidência, aquilo que realmente funciona para aquele paciente, né? E aí, dentro do que é seguro e do que é ético. O que é ético para aquele paciente, né? Aquilo que eu sei que é seguro, que tem evidência científica que funciona, né? Então, muitas vezes você está fazendo uma coisa que você nem sabe se aquilo funciona. Sim. Isso acaba ferindo a ética. Olha que Né? terrível. Você nem sabe se aquilo funciona, né? Exatamente, Então, a gente vem trabalhando isso desde sempre. Segurança, respeito e valorização da fisioterapia. Então, uma coisa que a gente trabalha muito, muito aqui é a valorização da fisioterapia, que ao longo dos anos a gente vê aí uma profissão que muitas vezes é desmerecida, né? Desvalorizada por alguns, pelos próprios fisioterapeutas. Então, até a gente vai trabalhando essa valorização ao longo dos anos. É importante falar de valorização, a gente vai até acabar falando bastante disso na palestra de daqui a pouco, né? Você não vai poder assistir a palestra, você que está assistindo aqui o podcast, né? Mas hoje eu ainda vou fazer uma palestra aqui na Unify, justamente também sobre valorização, mercado de trabalho e tudo mais. É o que eu sempre falo, e vou repetir lá, né, na palestra, que a valorização é de dentro para fora. Você não pode esperar de alguém vai valorizar. Foi o que você falou. Que o externo vai valorizar o seu trabalho. Não vai. Você tem que se valorizar. E muito né? porque o externo, o público, de forma geral, não sabe o que é fisioterapia. Não. Sabe que ela existe. Sabe que existem profissionais que atuam na fisioterapia, mas não sabe exatamente o que ela faz. Não. Quando a gente fala que é choquinho, massagem, é isso que elas sabem. Né? Por isso que eu também defendo que o uso hoje do celular, das redes sociais, mostra o que a fisioterapia mostra faz. de verdade, né? A gente está perdendo quer dizer, não vou nem falar perdendo, porque muitos já estão usando brilhantemente, mostrando o que é realmente a nossa profissão. Sim. E aí você faz uma conscientização melhor da população e a pessoa fala: agora eu entendi para que serve. Agora eu entendi que isso pode ser bom para mim, ou para fulano, ou para ciclano. Não, realmente isso aqui tem valor. Então a gente tem que ter, né, essa responsabilidade de comunicar. Sim. A gente então volta lá qual que é o grande problema do EAD, né? Você não tem essa relação interpessoal, essa comunicação, e lá na frente, lá na ponta, vai trazer esse problema que a gente não consegue nem divulgar o nosso trabalho e as pessoas não entendem de fato o que a gente faz, né? Isso. E exatamente, assim, eu acho que é uma complicação até do EAD é justamente isso, porque às vezes, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, às vezes eles querem ter um diagnóstico. E, na verdade, a gente não trata uma patologia, a gente trata uma pessoa. Sim. Que tem alguma patologia ou que tem alguma disfunção. Então, a gente tem que olhar para uma pessoa, né? Não para um ombro ou para alguma estrutura articular ou alguma coisa desse tipo. Então, isso eu venho trabalhando muito também, né? Então, assim, é claro que eu tenho que saber fazer um diagnóstico clínico, eu tenho que saber, mas eu não vou olhar especificamente uma articulação, eu vou olhar uma pessoa. Tem até o filme do Pat Adams, não sei se a senhora já assistiu, né? Ele chega lá, né, na residência com os professores, quem é esse aqui? Aqui tem problema no ombro. Isso. Aquela aí operou, não sei o que, não. Eu perguntei o nome dela, quem é a pessoa, não qual é a condição dela. E essa pessoa, ela tem crenças, ela tem um círculo social, ela tem aí várias questões que envolvem o problema dela, né? Então, a gente também tem que olhar para isso. A gente fala muito sobre reabilitação dentro da fisioterapia, né? E reabilitação é você retomar ao seu processo biopsicossocial. Biopsicossocial, né? Então, exatamente. o fisioterapeuta, ele fica ali responsável pela parte do bio, digamos assim, e não exatamente do psicossocial. É o que você falou, a pessoa tem os seus anseios. Sim, né? Tem suas crenças, tem o seu círculo social. Então, poder reabilitar esse paciente é devolver ele para o psicossocial, para tudo. Né? Então, não adianta só pensar na doença, na patologia. Sim. É lógico, a gente tem um trabalho multidisciplinar com outras profissões, mas a gente precisa olhar o todo. Exato. Né? É importantíssimo. Professora, para a gente finalizar, quais são as suas expectativas para o futuro das graduações no Brasil e quais são os projetos futuros de vocês? Se puder já dar o spoiler, porque até fiquei sabendo que foi bem na prova do ENAD. Tô dando spoiler aqui, que tem os alunos não sabiam? Exatamente. Conta mais sobre isso, quais são então as expectativas aqui para a FAI e o que você também espera para a graduação de forma geral no Brasil, na fisioterapia. Isso. Para nós aqui, né, então a gente de uns anos para cá, a gente está um novo ciclo, uma nova matriz curricular, tentando trazer essas demandas novas do mercado.
E o mercado, ele não faz só demanda para o profissional, mas ele também tem demanda para pesquisa, ele tem demanda para questões sociais, né? Então, a gente tem aí, a gente vem trabalhando nessa visão do mercado, né? Então, qual é a demanda social que nós temos? E aí nós vamos trabalhar em função da extensão universitária, que é aquilo que a gente leva para a população. Qual que é a demanda de mercado hoje para pesquisa? Onde eu preciso saber mais, o que eu preciso conhecer mais e o que eu preciso ter, inclusive com relação à segurança para o meu paciente, eficácia. E então, a gente aqui tem pensado em se debruçar cada vez mais na área da pesquisa, né, para estudar, para a gente ter mais embasamento em tudo que a gente vai fazer. E eu acredito que qualquer graduação tem que se basear nisso, né, naquilo que a gente consegue fazer, se apoiar na pesquisa, no estudo, para que a gente consiga formar aí esses profissionais e pensar na extensão para aquilo que eu posso levar para a população. Então, a gente aprende, desenvolve um monte de coisa aqui, isso vai ficar aqui? Não, eu tenho que devolver isso de alguma forma. E aí, o que eu tenho, né? Faço parte de vários grupos, aí até de projetos de extensão. As faculdades faziam antigamente o que era conveniente para a faculdade. Né? O que é fácil para mim fazer, que eu faça alguma coisa para a população. E não olhar a demanda. Né? Então, o que aquela população precisa? E aí a gente tentar trabalhar de forma que eu consiga oferecer algo diferente, né? Não aquilo que é conveniente. Eu ia encerrar agora, mas eu lembrei de uma pergunta muito importante. Não estava nem aqui no meu roteiro. Eu pensei agora, eu falei, eu esqueci de fazer essa pergunta que eu acho fundamental quando a gente fala de graduação. Qual que é o nível de participação real dos alunos no processo aí da estruturação do curso, o quanto eles devem de fato ser ouvidos, porque lá no Fórum de Saúde em Evidência em São Paulo, uma aluna de uma instituição lá, não lembro o nome, mas de uma faculdade de São Paulo, questionou o Léo Costa, falando como que eu posso fazer para melhorar algumas coisas lá, porque a gente vê tanta coisa errada, só que eles não dão espaço. E aquilo, eu falei, cara, me doeu tanto o coração, porque eu lembro na minha faculdade, a gente tinha um diretório acadêmico, tinha atlética, a gente se mobilizava, e quando a gente não concordava com uma coisa, a gente ia lá, questionava os professores, questionava o diretor, ia até na própria reitoria, e todo mundo se acertava para todo mundo fazer, não para os próprios interesses da faculdade, que foi o que a senhora acabou de falar. Isso, né? Pensar para o aluno, pensar para a sociedade, qual que é a demanda. Qual que é o nível de participação aqui desses alunos, né? E como você acha que se isso também é tão importante mesmo, de fato, para as graduações em geral, para as faculdades abrirem esse espaço para os alunos? A gente fala, né, que o aluno faz a escola, né? O aluno faz a faculdade. Sim. Só que a gente está vendo o inverso. Exato. Né? Como que você vê isso? Assim, né? Eu até estimulo isso nos alunos, porque eu vejo, tem um grupo de alunos, muitas vezes, passivo, que aceita aquilo que o professor passa, aceita aquilo que vem. Isso me incomoda muito, porque assim, se o aluno está numa graduação, a primeira coisa que a gente tem que tentar desenvolver nele é o senso crítico. E nem todo mundo sabe lidar com isso. Sim. Inclusive professores. Eu não estou dizendo... Não, tem professor que ouve uma crítica, eu sou exatamente a voz da razão e ninguém fala nada. Se eu disse, é isso. Não é o que você diz, é o que está escrito, né? Não é o que você está dizendo aqui. Então, uma coisa que eu estimulo muito é o questionamento. Questionem sempre, exatamente. Viu, meninas? Eles estão aqui, eles sabem disso. Eu falo. Inclusive, a gente tem, né... comissão própria de avaliação, onde eles têm uma abertura para dizer como que está a instituição, como que estão os professores, o coordenador, legal. Né? É anônimo? É anônimo. É anônimo? É anônimo. Então aproveitem. Aqui a gente tem uma abertura muito grande, né? Os alunos têm uma abertura muito grande com os professores, com a coordenação, né? Nós somos uma instituição pequena, onde todo mundo se conhece. Então... Com esse tamanhão dessa faculdade? Gente, é pequena? Então, assim, eles têm uma abertura muito grande e, assim, eu tento que aquilo seja resolutivo. Nem tudo que chega a gente consegue dar andamento, né? Então, e nem sempre tudo que se pedido, eles também estão corretos, então, assim, né? Exatamente. Então, aquilo que é pertinente, que é adequado, é importante que chegue. Porque, às vezes, a gente nem sabe que aquilo não está bom. Né? Então, igual essa aluna, se ela não tem espaço, se isso não chega, como é que você sabe que aquilo que você está fazendo está adequado? Né? Então, a gente estimula muito,
Mas eu acredito que ainda existe aí uma passividade. Eu acho que falta um pouco mais de senso crítico, falta um pouco de cobrança e não só aceitar. Porque tem professor que chega e fala, olha, é isso e aquilo é dito como... Né? Então, só que se você não lê, se você não estuda, você não sabe questionar. Exato, exatamente. Bom, professora, eu quero agradecer demais o convite e a sua presença, né? A presença de nós dois aqui nesse momento. Eu quero agradecer a sua presença aqui na Unify, que é uma honra ter você aqui. Obrigado. Né? É importante, os nossos alunos estavam todos aí ansiosos para conhecer você. E eu acho que esse trabalho que você faz de valorização da profissão é muito importante. Porque daí muita gente às vezes quer desistir do curso, porque fala, é uma profissão que não é valorizada. Quanta gente E aí fala tem isso até um pra mim. videozinho seu que eu tenho mostrado, eu falo assim, olha, é que você coloca assim, Qual vídeo? eu vou te mostrar depois. Eu quero saber qual é. Dizem que fisioterapia não dá dinheiro. Aí tem você pelo mundo todo. Sim, né? acho que assim, Todo. no TikTok ele começou a viralizar do nada. Fui eu. Do nada eu falei, caramba. Mostra em aula, Acho que mostra foi em isso, aula. então. Exatamente. Tá crescendo lá porque mostra na aula. Mostra em aula, assim, fisioterapia não dá dinheiro. Vejam Mendes, né? Pelo mundo, né? Eu, João Mendes inclusive, pelo eu tenho mundo. um colega meu da minha faculdade, que trabalha com quiropraxia, tá na Bélgica agora, já passou pela França, já passou pela Itália e tá lá Exatamente. curtindo a vida. Exatamente. Ele tira umas 2 férias por mês, por mês, ó, imagina, por Olha, ano. Nossa, imagina por mês. Delícia, Não, por ano, por esse ano. profissional E trabalha sozinho. E ganha bem, Exatamente. vive bem, Né? tranquilo. Então, eu sempre vivi da fisioterapia, sempre, né, nunca tive, não tenho nenhuma queixa com relação a isso. Mas eu acho que é a sua formação, como que você vai lidar com isso e a valorização. E não sou eu que encerro o podcast, tá? Essa é a nossa lei dentro aqui do Físio Sem Limites. Quem encerra o podcast é a nossa convidada, no caso aqui, entrevistada. Eu fui convidado, mas entrevistada é ela, então é ela que vai finalizar. Não, eu ia entrevistá-lo. Não, ela ia, só que daí eu sugeri, vamos fazer um episódio do Físio Sem Limites aqui pra gente aproveitar, porque era um assunto muito pertinente, né? Nada melhor quem vivencia sobre isso. Bom, temos essa câmera aqui dedicada a nós dois, mas é você que vai utilizar ela aqui agora, então ela vai estar dedicada a você, para você poder passar o seu recado, passar alguma orientação, algum dizer, momento coach, ou chamar o pessoal para a Unify, vem estudar na Unify, vem para a Unify. Você tem esse momento para você poder, e daí a gente encerra com a sua fala. Tá bom? Tá Obrigado, bom. professora, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado à plateia maravilhosa Obrigada, que estava gente. aqui. E você que aqui acompanha a gente, marca a gente, deixa o like, compartilha com todo mundo. E agora, a professora Vanessa Vilas Boas vai dar a palavra dela. A fisioterapia, com certeza, é uma profissão sensacional. A gente lida aí com pessoas, a gente cuida de pessoas. E é importante a gente saber o que está fazendo, fazer prática baseada em evidência, valorizar o paciente também e perguntar, né? Quando a gente pensa no pilar da prática baseada em evidência, a gente tem que pensar no paciente, sim. Né? E melhorar também o senso crítico baseado naquilo que a gente conversou hoje. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima e eu vejo vocês no próximo episódio.